Fala aí, pessoal do oitavo ano, como é que estão vocês, gente? Espero que estejam todos muito bem. E o nosso desejo é que tanto vocês como seus pais, familiares estejam muito bem e guardados pela mão poderosa do nosso Deus. Gente, mais uma semana se inicia, segunda semana do ciclo 2 do terceiro bimestre, e nós vamos dar continuidade sobre primeiro reinado. Vamos então falar, em especial, da crise até a abdicação de Dom Pedro I, esse carinha que está aí atrás de mim, tá bom? Então nós vamos falar um pouquinho a respeito disso com vocês. Quero compartilhar então o PowerPoint que eu preparei para ajudar aqui na nossa aula de hoje. Muito bem, então vamos lá. Aí, lembra vocês sempre das nossas atividades semanais e ficam sempre esses recadinhos para vocês. Além de assistir esta videoaula, peço a vocês também para fazer a leitura das páginas 46 a 56, capítulo 8, tá bom? O livro 2 já, a gente já sabe que já estamos nesse segundo semestre usando esse livro 2, e depois deve fazer as atividades das páginas 48 até a 52. Tá? Tem as atividades ali, em cada página, 48, 49, 50, 51, 52, tem atividades. Então, vocês façam essas atividades dessas páginas aí. Postarei o gabarito para vocês e também, se tiverem dúvidas, por favor, me procurem, tanto pelo fórum como também pela sala virtual nas quartas-feiras, tá bom, galera? Por favor, vamos lá, vamos dar continuidade então. Participem no fórum, gente. Tem gente que está abandonando o fórum. Participação no fórum, lembro, vale nota. Então, vocês precisam participar no fórum. Além de ajudar vocês na compreensão da matéria, vai também dar mais um pontinho para vocês aí, se participarem direitinho do fórum, tá legal? Então, vamos falar então a respeito dessa crise até a abdicação de Dom Pedro I. Essa crise começa com um movimento que ficou conhecido como Confederação do Equador. Quais foram as motivações desta Confederação do Equador? Nós já falamos a respeito desse movimento, então só vou fazer uma breve revisão a respeito dele, tá bom, gente? Quais foram as principais motivações? Primeiro, o Nordeste brasileiro, no início do século XIX, encontrava-se numa crise econômica muito grande, gerada pela crise do açúcar na região e também do algodão, né? Então, essa crise gerou uma insatisfação muito grande na região, especialmente porque estava sendo abandonada depois que houve a transferência da capital para o Rio de Janeiro, e aí se intensificou esses problemas depois da vinda de Dom João com a família real portuguesa para cá, querendo embelezar ao Rio de Janeiro, e faz realmente muitas mudanças na região do Rio de Janeiro e aumenta os impostos do restante do Brasil. Aqui nós vemos, especialmente aqui no Nordeste brasileiro, uma insatisfação com essa crise econômica que estava acontecendo de forma generalizada, mas em especial no Nordeste. Outra coisa, outra motivação foi a forte centralização de poder nas mãos do imperador, com destaque para a Constituição de 1824. Só lembrando que ele desfez a Constituinte de 1823 e estabeleceu a Constituição de 1824 do jeito que ele queria. Então, Dom Pedro se estabelece, né, como um monarca absolutista no Brasil também, certo? Então, essa forte centralização de poder nas mãos do imperador foi motivo de críticas aqui na região do Nordeste brasileiro. Outra motivação foi a exclusão social. Esses estavam sendo excluídos socialmente de participações, tanto na questão política, como também econômica do nosso país. Tá bom, gente? E Pernambuco, aqui nesse contexto, é importante a gente lembrar, Pernambuco sempre teve um histórico, né, de ser adepto às ideias republicanas liberais. Eles sempre tiveram esse histórico aí, desde lá de 1801, com a Conspiração de Suassunas. Depois nós estudamos também a Revolução de 1817, com ideais republicanos, com ideais liberais, né, na pauta desses conflitos aí, dessas reivindicações. E aqui, Pernambuco, então, estava com essas ideias sempre recorrentes, né? Sempre aparecia essas ideias novamente. Então, nesse histórico é que nós vemos aí que vai surgir em Pernambuco um movimento republicano de caráter separatista e popular. Legal? Esse movimento é chamado de Confederação do Equador, que aderiu a esta bandeira aí, ó, Confederação do Equador, e vejam as palavras ao redor
do brasão no centro: independência, união, liberdade e religião. Note que, mais uma vez, aqui os ideais liberais estão presentes dentro deste movimento aí na Confederação do Equador, liderados especialmente pela província de Pernambuco. Na Confederação do Equador, nós podemos elencar como líderes, nós já estudamos um pouco sobre isso, mas vamos lembrar as figuras de Manuel de Carvalho, né, o jornalista Cipriano Barata, dois padres, o padre Gonçalves Mororó e também o Frei Caneca, outro padre ali que nós já comentamos um pouco a respeito dele. Quando é que se inicia esse movimento? Especialmente com a substituição do governador da província, lá de Pernambuco. O governador da província era Manuel de Carvalho, e ele foi ser substituído por Dom Pedro por Francisco Barreto. Manuel de Carvalho era adepto das ideias liberais. Então, Dom Pedro, não querendo mais ter a sua autoridade contestada e também dividida, ele muda o governador da província para Francisco Barreto. Isso é considerado pelos nossos amigos historiadores o estopim da revolução ou do movimento que nós conhecemos por Confederação do Equador. Esse movimento, gente, recebe esse nome justamente porque vai se localizado numa região próxima ao Equador, da linha do Equador. Vai ter o apoio de outras províncias nordestinas que ficam nessa região do Equador, né, Rio Grande do Norte, Ceará e Paraíba, né? Então, como eu disse para vocês, eles vão fundar uma república aqui que vão chamar de Confederação do Equador, justamente devido à localização geográfica, certo? Próxima à linha do Equador. Eles vão adotar de forma provisória a Constituição da Colômbia, uma Constituição republicana baseada também nos ideais liberais, tá bom, gente? Infelizmente, o que vai acontecer? A repressão do movimento vai ser severa. Lord Cochrane, né, vai ser contratado neste momento para reprimir algumas revoltas dentro do nosso país. E uma delas foi justamente essa. Ele vem, com ordem do imperador, vai realmente reprimir de forma violenta. Os seus principais líderes vão ser condenados à morte, entre eles, como nós já dissemos, o Frei Caneca, entre outros. Cipriano Barato vai ser preso e assim por diante. Gente, é interessante que, infelizmente, né, nós vemos mais um movimento sendo reprimido de forma dura, um movimento mais popular, mas também sendo reprimido de forma dura. Essa repressão dura à Confederação do Equador, de forma severa, vai também fazer com que a popularidade desse carinha aqui atrás de mim, o Dom Pedro I, caia cada vez mais. Tá bom? A popularidade dele vai caindo, certo, gente? Então, vamos dar continuidade aí. Outro movimento nesse período vai ser a Guerra da Cisplatina. Na Guerra da Cisplatina, que vai durar 3 anos, ela acontece na província da Cisplatina, que fica, conforme vocês veem nesse mapinha aqui, ó, onde hoje nós encontramos o Uruguai. A República Oriental do Uruguai, que está aqui, ó, bem chamada província da Cisplatina. Na verdade, essa briga aqui já era antiga. Era um probleminha que aconteceu lá quando Dom João vem para o Brasil e eles vão tomar essa região ali, especialmente devido à atuação, né, da imperatriz Carlota Joaquina, que queria ser regente da região do Prata. E então há um deslocamento de tropas para a região e eles tomam esta região em 1821. Bom, e desde então há uma forte controvérsia nessa região, especialmente ali, porque eles não aceitavam a dominação estrangeira brasileira na região, né? Com o apoio da Argentina, nós vamos ver aqui que isso vai acontecer cada vez mais, um desejo de separação do Brasil. Mas por que o Brasil tinha a ver com essa situação? Porque Carlota Joaquina, além de querer a imperatriz da região ali, ela entendia que seria um importante acesso ao Rio da Prata. Importante não só para o Brasil, mas importante para diversas províncias e para outros países, especialmente Paraguai, Argentina e Uruguai, os atuais, né, países Paraguai, Argentina e Uruguai, certo? Então, por isso seria importante essa região. O Brasil, então, acaba se envolvendo nessa situação e aqui, numa campanha militar fracassada que vai durar 3 anos,
Vocês sabem que guerras custam, gente, custam muito, e foi isso que aconteceu. O Brasil adquiriu dívidas para poder manter essa guerra lá na região, aqui na nossa região sul, aqui da América do Sul, certo? E com isso, mais uma atitude que vai aumentar ainda mais a impopularidade desse carinha aí, ó. Dom Pedro I vai fazer com que a sua popularidade caia cada vez mais. Bom, certo, gente? Agora vamos falar exatamente dos fatores que vão levar à abdicação do nosso amigo Dom Pedro I. Que fatores foram esses, gente? Primeiro, a balança comercial desfavorável. O Brasil estava, né, cada vez mais adquirindo dívidas com os países no estrangeiro, em especial com a Inglaterra, mas com outros países também. E isso gerou uma balança comercial desfavorável. E isso vai contribuir certamente para uma inflação muito grande no nosso país. Tá bom? Outro fator que vai levar a essa abdicação é esse forte autoritarismo do nosso amigo Dom Pedro I. Tá? Ele fechou a Assembleia Constituinte, ele vai impor a Constituição de 1824, reprimiu de forma violenta a Confederação do Equador, participou de forma desastrosa da Guerra de Cisplatina. Então, tudo isso vai fazendo com que a sua popularidade caia bastante. E um outro problema que vai ser realmente o foco principal aqui, vai gerar essa abdicação, vai ser a participação do imperador numa crise sucessória do trono português. Ele vai enviar recursos do Brasil para tentar solucionar assuntos portugueses. E isso gera uma insatisfação muito grande nos brasileiros. Certo, gente? Então, nós vamos falar um pouquinho a respeito dessa, né, participação aqui. O que aconteceu nessa crise de sucessão do trono aqui? O pai dele, de Dom Pedro, Dom João, morreu, né, em 1826. Aí o sucessor natural seria ele, Dom Pedro I, e assumiria o trono de Portugal como Dom Pedro IV de Portugal. Só que ele renunciou a esse cargo em favor da sua filha, Maria da Glória, que tinha apenas 7 anos. Como ela não podia assumir o trono, ele faz um acordo com seu irmão, que era o Dom Miguel, que ele governaria como tutor de Maria da Glória, e posteriormente, quando ela tivesse 21 anos, os dois viessem a casar. Esses arranjos eram muito comuns nas monarquias antigas, né? Então, esse era o trato entre eles. Porém, o que foi que aconteceu? O Dom Miguel não quis saber não da situação. E como o Dom Pedro estava interferindo demais em tudo ali, o Dom Miguel vai usurpar o trono. Ele manda a Maria da Glória de volta para o Brasil, certo? E manda uma embarcaçãozinha, vai embora, Maria da Glória. Você volta para o Brasil e eu vou ficar com o trono aqui. Em tudo isso, né, Dom Pedro vai mandar recursos para lá para tentar mudar essa situação, gasta tentando realmente manter o trono português. Essa foi a tentativa de Dom Pedro. E isso leva cada vez mais a sua popularidade a baixar. E o descontentamento da população brasileira aumenta ainda mais. Gente, surge então um evento muito interessante na história do nosso Brasil, que foi conhecido como Noite das Garrafadas. O que foi isso? A imprensa brasileira ela começa a fazer uma série de críticas ao governo imperial, né? Jornais do Brasil começam realmente a publicar muitas coisas a respeito de Dom Pedro I e também das suas atrapalhadas, né? Das suas da forma como estava agindo naquele momento. Jornais como, por exemplo, o Abelha Republicana, o Aurora Fluminense e o Observador Constitucional, cada vez mais lançam críticas ao governo de Dom Pedro I. E isso acontece, e em meio a tudo isso, acontecerá o assassinato do jornalista liberal, o Líbero Badaró. Ele era adepto às ideias liberais, republicanas, e muito crítico às ideias de Dom Pedro I. Foi um grande opositor de Dom Pedro I. Apesar de não ter, ou de não sabermos se realmente tinha nenhuma relação com Dom Pedro I, mas o assassinato desse homem levou ainda mais a críticas, né, em relação a Dom Pedro I, porque muitas pessoas ligaram o assassinato de Líbero Badaró com Dom Pedro I, como se ele mandasse matar Líbero Badaró. Mas não temos realmente provas de que isso realmente aconteceu, tá bom?
Mais uma frase bem conhecida surgiu nessa época: morre um liberal, o Badaró, mas não morre o liberalismo. As lutas pela liberdade do Brasil, e especialmente dessa monarquia absolutista, estavam ainda na veia do povo brasileiro e estavam lutando por isso, tá bom, gente? E aí, o que que acontece? No ano de 1831, em Minas Gerais, o imperador vai enfrentar uma série de manifestações e ele vai ser recebido com faixas negras, em sinal de luto pela morte do jornalista Líbero Badaró. As críticas são muito grandes e severas. Nas ruas de Ouro Preto, ele vai receber muitas críticas. Retornando para o Rio de Janeiro, para a capital, a intenção foi dos seus partidários, dos seus apoiadores, que eram portugueses, que apoiavam ainda a manutenção do absolutismo monárquico, eles queriam receber, então, a Dom Pedro com uma grande festa. Só que, naquele momento, estavam havendo também protestos dos brasileiros contra as atuações de Dom Pedro I. E, neste momento, então, o enfrentamento desses dois grupos, esse enfrentamento desses dois grupos acontecerão diretamente nas ruas do Rio de Janeiro. Isso vai durar por 3 dias, 3 noites, perdão, né? Acontecerão esses enfrentamentos e que ficaram conhecidos como Noite das Garrafadas. Os portugueses, em especial, recebiam com garrafadas aos, aos brasileiros que estavam fazendo, né, protesto contra Dom Pedro I. Então, esse foi o chamado evento da Noite das Garrafadas, como ilustra para nós essa chargezinha aqui ao lado, tá bom, gente? Bom, para terminar aí, nós vemos então a abdicação de Dom Pedro I. Dom Pedro I sofre muitas críticas em vários setores. Ele havia substituído o ministério dos brasileiros por um ministério praticamente exclusivamente formado por portugueses. E com as pressões do povo, ele resolveu mais uma frase que dizem, famosa, que acabou sendo colocada sobre as suas costas. Ele disse que tudo farei para o povo, mas nada pelo povo. Então, eu acho que vocês podem entender, gente, que essa frase, Dom Pedro estava, né, disposto a, dizendo, né, se fazer as coisas para o povo, mas ele não fazia nada para ceder ao povo. Ele não ia fazer nada que ele pudesse realmente ceder para o povo. Então, por isso que essa frase ficou aí, né, conhecida na história, que ele realmente não estava disposto a ceder às pressões que ele sofria do povo, tá bom? Mas, infelizmente, isso vai chegar a um nível que ele vai ter que abdicar do trono. Ele vai renunciar no dia 7 de abril de 1831, em favor do seu filho, Dom Pedro de Alcântara, que tinha apenas 5 aninhos de idade. E ele vai embarcar para Portugal. Bom, e o governo vai então passar a ser, como Dom Pedro II não podia, o Pedrinho, não podia exercer ainda o cargo, ele vai ser exercido por uma regência, tá bom? E é o que nós vamos estudar a partir da semana que vem. O período é um período de transição muito turbulento, mas que vai, né, mostrar mais uma vez a tendência de se fazer um governo em favor da elite agrária brasileira. Bom, então aí você vê a imagem de Dom Pedro I, Dom Pedro II, perdão, que ilustra como a idade dele quando seu pai vai para Portugal. Gente, para terminar aqui, a gente pode dizer o seguinte: em Portugal, o Dom Pedro I ele vai lutar contra Dom Miguel, toma o trono dele e vai se tornar né, rei de Portugal, Dom Pedro IV. Um outro problema que ele teve foi um problema conjugal. Sua mulher morreu com 29 anos de idade apenas. E alguns dizem que foi por causa da sua vida amorosa. Ele tinha uma amante e acabou realmente a esposa dele, Carlota Joaquina, acabou morrendo de desgosto. Ele vai casar novamente com Dona Amélia, volta para Portugal e jura agora fidelidade, tanto que ele larga da sua amante que ficará aqui no nosso país. Lá ele vai então tomar o trono português. É interessante se dizer aqui, gente, que a abdicação de Dom Pedro I vai consolidar o processo de independência do nosso país. Por quê? Afasta de uma vez por todas o fantasma da recolonização portuguesa. É por isso que Caio Prado Júnior, na sua obra, ele diz o seguinte: o 7 de abril,
que seria o dia da abdicação de Dom Pedro I, completou o 7 de setembro. Legal, galera? Então, essa é a nossa matéria de hoje. Estão aí as nossas fontes bibliográficas. Espero que vocês tenham entendido. Se gerou ainda qualquer dúvida, se tiver ainda qualquer dúvida, por favor, entre em contato comigo, tá bom, galera? Um grande abraço para vocês. Boa semana de estudos, galera.